Amós capítulo 7. Quero que você veja a palavra. Amós capítulo 7. Eu perguntei de manhã, vou perguntar de novo aqui. Quem tem o hábito de trazer papel e caneta para a igreja para anotar mensagem? Levanta a mão aí. Eita, gente. Levante de novo a mão aí. Pega a visão, irmão. Pegue a visão. Deixa eu lhe dizer, isso é muito bom, mas isso é preocupante para o pregador. Entendeu, né? Porque você vai anotar tudo e depois vai verificar se está certinho mesmo, né? Então tem que se virar mesmo, né? Mas isso é muito saudável. Amós capítulo 7, do versículo 12 até o 15. Eu quero que você me acompanhe aí, por favor. Amós 7, de 12 a 15. Vamos lá. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, que seria nos dias de hoje profeta, tá bom? Então você já sabe que está se referindo ao profeta aqui. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é um pecuarista. Já que ele disse: eu não sou profeta e nem discípulo, vamos honrá-lo com esse nome. Ele era um pecuarista chamado Amós, tá bom? Vamos trabalhar um pouco em cima disso. Queridos, preste atenção aqui. Amós, ele era natural de uma cidade chamada Tecoa, que ficava a cerca de 10 quilômetros de Belém e distante mais ou menos uns 16 a 17 quilômetros de Jerusalém, falando da localização onde ele morava. Ele não era um nobre como Isaías, e nem tampouco um sacerdote como Jeremias. Ele não era um profeta acadêmico, nem, como ele mesmo disse, nem discípulo de profeta, como Samuel tinha também, discípulos de profeta, que eram discípulos dele. Ele ganhava vida cuidando de gado e cultivando sicômoros e figos silvestres. A verdade é que não se tem com precisão algo para afirmar se esse gado que Amós cuidava e essas plantações aqui, se eram de fato dele, ele era o proprietário, ou ele era empregado. Era um vaqueiro, como nós conhecemos, né? Se ele era realmente alguém que cuidava dessas plantações frutíferas, de tudo isso aqui, mas que pertencia a outra pessoa. Não se sabe ao certo. Em que período, queridos, se deu esse ministério de Amós? Este período que Amós está vivendo aqui, já aconteceu aquela divisão do reino de Israel. Lembra que depois que morreu Salomão, assume o reinado do seu filho Roboão. E o seu filho começa a receber conselhos de outros jovens, e ele toma uma decisão, um tanto dura, radical, que a partir daquele momento há aquela divisão, Judá e Israel. E Amós, ele já está vivendo aqui dentro desse contexto. Quando, nesse período que começa esse ministério dele, quem era o rei de Judá? Era Uzias, e o rei de Israel era Jeroboão. Agora, esse Jeroboão aqui, que foi levantado e escolhido pelo povo para ser esse líder deles, nesse período Israel estava sofrendo muita opressão dos seus inimigos. Então o próprio Deus o levanta para ele ser esse líder e se tornar esse rei sobre Israel. Então Israel está andando em vitória, Israel está livre dos seus inimigos, vivendo um tempo de paz, de prosperidade, porém está se desviando dos caminhos do Senhor.
Ou seja, ele está começando, sabe, a negociar o compromisso, o temor, a vida devocional dele. Israel está começando a negociar com outros deuses, porque eles começam a praticar a idolatria. Ao mesmo tempo que estão temendo, servindo ao Senhor, eles estão também cultuando os deuses de outras nações. Então, Amós, ele se levanta nesse período. Agora, por que aqui Amazias e outros têm essa atitude em relação a Amós? Porque Amós fazia parte da tribo de Judá, do reino do sul. Agora já tem o reino do norte, que é Israel. Aí Deus faz o quê? Deus o tira daqui e diz: eu quero que você vá profetizar para lá. Aí eles estão vendo ele profetizando e dizem: olha, vai embora daqui, nós não te queremos aqui. Aqui é o santuário do rei, aqui é a propriedade do rei, aqui nós não queremos, ó vidente, profeta nenhum, nós não queremos. Então ele está vivendo dentro desse contexto. Eu estou falando isso para você, que é para você se situar um pouco, para você entender um pouco daquilo que eu vou estar falando. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto aqui de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Olha o que está escrito. Tudo, diga comigo, tudo. O pastor Eibe, ele fez uma pesquisa muito profunda para descobrir o que significava tudo no grego. E a conclusão que chegou foi que tudo no grego é tudo. Profundo, né, irmão? Tudo no grego é tudo. Estou lhe falando isso, você vai entender. Tudo o que foi escrito, quando? Anteriormente foi escrito para o quê? Para nos ensinar, para que tenhamos esperança. E essa esperança vem da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? Não despreze e nem menospreze nenhuma parte da Bíblia que você não gosta. Vou lhe dar exemplo. Você determina no início do ano: este ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí você começa a Gênesis, no princípio que o Deus dos céus e da terra. Lá. Glória a Deus, aí vai. Aí Êxodo, a libertação, né? Aí vai. Aí Levítico, meu Jesus do céu. Números. Fulano, Zerou, Beltrano, que Ciclano, que... E cada nome que só falta dar nó na língua. Aí você sabe o que a gente faz? Pega uma porção. Pum. Ah, agora essa aqui é boa. Paulo está dizendo, tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito com propósito. Para quê, Paulo? Para nos ensinar. Amém? Quem está comigo aí, gente? Ele diz, foi para nos ensinar, não é à toa que está lá, gente. Não é à toa que está escrito. Então eu não posso ignorar, eu não posso passar como se ela não tivesse nenhum propósito. Por que eu estou lhe falando isso? Porque a história de Amós está aqui escrita, sabe, o ministério dele, aquilo que ele viveu, ou um pouco daquilo que ele viveu, está escrito para o nosso aprendizado. Para que a gente aprenda aquilo que Deus tem para nos falar por intermédio da vida desse homem, por intermédio do ministério dele, por intermédio daquilo que ele de fato viveu, ok? Então eu quero que você caminhe nesse entendimento, porque Amós, ele representa alguém aqui. Depois você vai prestar bem atenção no texto, e ouça aqui que eu vou lhe dizer, quem é Amós aqui, se a história dele tem a ver conosco também, porque é para o nosso ensino, eu poderia dizer o seguinte: o que nós podemos aprender com Amós? Primeiro, que ele representa aqueles que têm a sua própria formação, a sua própria profissão. Ele representa autônomos, ele representa pequenos, médios, grandes empresários, empreendedores, porque ele não vive da obra, ele não vive do ministério, ele não ganha nada para ele estar servindo ao Senhor.
Ele tinha o trabalho secular dele. Fosse ele o dono daquele gado, fosse ele o dono daquelas plantações, ou fosse o empregado, ele tinha o trabalho secular dele. Então, queridos, na verdade, Amós, ele representa aqui uma porção muito grande da igreja de Jesus aqui na terra. De muitas pessoas que têm, sabe, a sua devoção a Deus, mas têm as suas ocupações, têm as suas formações, têm o seu serviço secular. Então ele está representando isso aqui. E olha o que Paulo nos fala em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha o que Paulo nos fala. Paulo diz assim: e ele mesmo, Jesus, ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade. Aí, de repente, ao ouvir isso aqui, você poderia me dizer: pastor, eu não tenho um chamado, eu não tenho uma vocação para nenhum desses ministérios aí que você acabou de ler. Mas, de repente, alguns dizem: eu tenho. Mas talvez a maioria vai dizer: talvez, pastor, eu não tenho uma vocação, não tenho um chamado para um desses ministérios que é conhecido como o ministério quíntulo. Eu não tenho vocação para isso. Então, você tendo ou não, nós podemos aprender algumas coisas com Amós. E eu estou pegando esse texto aqui de Efésios para que você caminhe nesse entendimento aqui. Primeira coisa que nós aprendemos com Amós: que nós não precisamos ser apóstolos para começarmos a fundar a igreja. Por quê? Porque a palavra apóstolo no grego é apostolos, ou seja, é um mensageiro enviado à frente. É um desbravador. É alguém que é enviado com a bênção na frente para ser de fato um fundador de igrejas. Mas Amós, ele nos explica aqui, ele nos mostra, pelo exemplo dele, eu estou pegando todo, que nós não precisamos ser apóstolos para começar, sabe, a alcançar pessoas que não foram alcançadas, lugares, cidades, povoados que ainda não foram alcançados. E eu tenho um exemplo aqui tremendo na Bíblia que eu quero ler para você aqui. Atos capítulo 8, na verdade são alguns textos. Atos 8, olhe comigo do versículo 1 até o 4, olha o que está escrito. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, diga comigo, todos, o que ele diz? Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os, no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam fazendo o quê? Por toda parte, pregando uma palavra. Agora passe para Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 22. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Agora, deixa eu lhe falar um resultado da segunda viagem missionária de Barnabé e Saulo, tá? Olha aqui, Atos capítulo 15, versículo 36. Olha o que está escrito. Algum tempo depois, Paulo sugeriu a Barnabé: vamos voltar para visitar irmãos em todas as cidades que pregamos a palavra do Senhor, para ver o quê? Não, eu acho tão tremendo isso aqui, eu quero que você repita bem alto depois dessa frase aqui.
Olha, vamos voltar para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver os novos convertidos. Meu Deus. Em todas as cidades. Gente, olha aqui para mim. Você que faz parte desta casa, desta igreja, eu quero lhe dar uma boa notícia. Você está debaixo de um manto apostólico. Talvez você nunca vai ser um apóstolo de ofício, mas você está debaixo de um manto apostólico. Pastor, o que isso significa? Que você pode ser, nesse estado do Maranhão, um grande fundador, uma grande fundadora de igreja para a glória de Jesus. Deixa eu perguntar aqui, gente, quem veio do interior do estado para trabalhar ou estudar na capital? Levanta a mão aí. Levanta, por favor, mais alto. Isso, olha só, gente, olha quantas pessoas aí. Baixou. 217 municípios estão esperando por nós. Você sabe quem sabe como a igreja de Chapadinha começou? Sabe como começou? O pastor Lúcio sentiu o desafio de Deus e nas férias, jovens que vieram estudar para cá, moravam lá. A família era de lá. Então, por intermédio deles, Deus entrou naquele lugar. E hoje nós temos, para a glória de Jesus, uma igreja forte e saudável em Chapadinha. Mas foram pessoas, pastor, quem era apóstolo lá? Nenhum. Mas estavam debaixo de um manto apostólico. Você sabe o que tem acontecido? Já aconteceu, nós temos testemunho de pessoas que, por causa da profissão, pessoas que por causa dos negócios, tiveram que se mudar. Mas levaram consigo esse manto. E lá não, só vim trabalhar para cá. Mas eu vi o meu vizinho que estava precisando de oração, que eu tinha que evangelizar, aí ganhou um, ganhou outro, aí depois estou ligando lá para o Pará. Olha, mande alguém para cá, porque a gente já tem uma célula com 15 pessoas. Só foi para trabalhar, imagina se não fosse. Você entende de pessoas que, gente, em 1956, o apóstolo Melvin estava saindo dos Estados Unidos para vir para o Brasil. Em 1976, o apóstolo Lucas estava saindo de Goiás para ir para a Bacia Amazônica. E só na Bacia Amazônica tem quase 500 igrejas. O pastor Nilton, que vai estar aqui com a esposa, imagine com quantos anos ele estava em 76, quando ele veio com o pastor Lucas, lá de Goiás, para a Bacia Amazônica. E durante esses anos todos, ele tem caminhado debaixo de uma unção apostólica. Gente, é o homem que, para a glória de Jesus, mais tem fundado igreja dentro da nossa denominação. Porque ele pegou isso para ele, pegou. Você sabe o que aconteceu algumas vezes? Prometo que eu não vou fazer isso com você. Aí o pastor Lucas dizia, Nilton, vem cá, Nilton, tu sabe onde é que fica a cidade tal? Sei. Tu aceita ir para lá, Nilton? Fundar uma igreja lá? Aceita. O barquinho já estava lá no porto. Nilton, está aqui uma cesta para te levar, uma cesta básica. Deus te abençoe, vai com Deus. Gente, quando ele estiver aqui, conversem com ele, que vocês vão ver essas histórias. Gente, ele ia para lá. Deus fazia coisas maravilhosas. Aquele homem, ele tem tanto testemunho para dar, gente, que é um negócio impressionante. Às vezes a pregação dele é só testemunho. Agora, deixa eu lhe dizer um negócio que nos arrebentou lá no Pará, na conferência de missões que ele foi ministrar. Ele estava lá ministrando. Gente, olha, eu fui num povoado tal. E lá, numa comunidade, numa vila, encontrei assim. Tinha uma jovem que aconteceu isso, aquilo, outro. E Jesus fez essa obra na vida dela e transformou e tal, aquela coisa toda. E ele falando e a gente pensando, lembrando da jovem lá. Aí ele disse, fulana, fica em pé aí, olha, a jovem está aqui. Meu Deus do céu.
Aí ele disse, olha, aconteceu uma outra situação, assim, 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 que Deus fez isso, aquilo, outro, e agora tem uma igreja lá, e a pessoa que Deus libertou é a fulana. Fica de pé aí, fulano. Gente, tinha umas 3 ou 4 pessoas lá, que estavam ali para comprovar, olha, aconteceu, eu era essa pessoa, Jesus me alcançou, e hoje na minha comunidade, no meu povoado, tem uma igreja lá. Se você chegar com o pastor Nilton e perguntar, pastor Nilton, o senhor é um apóstolo? Não, eu fui ordenado a pastor. Mas ele recebeu esse manto. Deus vai usar você também, que mora dentro desse estado, que tem Deus, você é a ponte. Você é a ponte. Por intermédio de você, para que a igreja chegue lá onde você, a sua família mora. Em nome de Jesus. Quem recebe isso para a sua vida aí? Em nome de Jesus. Diga assim, eu estou debaixo de um manto apostólico também. Amém, queridos? Então, a gente vê Paulo e Barnabé, eles eram apóstolos de ofício também. Mas a gente vê eles fluindo tanto nessa unção. O texto diz aqui, Barnabé, bora voltar pelas cidades, plural, as cidades por onde nós passamos pregando a palavra do Senhor, para nós vermos como estão os novos convertidos. Pessoas que eles haviam alcançado para o Senhor. Agora pense nessas pessoas aqui, que não eram apóstolos, não eram pastores, não eram mestres, eram irmãos que estavam fugindo por causa da perseguição. Mas eles estão fugindo de onde? Jerusalém. Quem era a liderança em Jerusalém? Os apóstolos. Eles estão fugindo para salvar suas vidas, porém eles estão levando esse manto apostólico com eles. Está escrito que por onde eles passavam, eles iam pregando a palavra. E a mão do Senhor era com eles, e pessoas iam se convertendo, iam recebendo a vida, Jesus em suas vidas, e a vida delas eram transformadas para a glória de Jesus. Você perguntar, pastor, o senhor é apóstolo? Até alguns brincam comigo, eu espero que seja brincadeira. Alguns pastores chegam comigo e perguntam, ô apóstolo Elcio, eu digo, meu irmão, eu estava pensando em colocar a mão na minha cabeça para eu me ordenar, porque ainda não recebi isso. Mas deixa eu lhe dizer, eu vim como pastor, nós viemos como pastores do Pará, mas nós estávamos trazendo para cá um manto apostólico. E aquilo que Deus tem feito aqui é resultado daquilo que nós temos recebido de nossa liderança. E eu espero que isso faça sentido e você receba isso também para a sua vida em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com Amós, que nós não precisamos ser profetas de ofício para profetizar, gente. De um modo geral, profetizar significa prever, dizer antecipadamente o que há de acontecer, falar algo que ainda não se realizou, mas que tem o poder de se concretizar pela fé. Você sabe às vezes que tem gente esperando? Não, eu estou esperando aquele momento em que o Espírito Santo, ele vai me pegar, aí eu já, assim diz o Senhor. Escute, não quero desanimar, mas talvez isso nunca vai acontecer com você. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se isso talvez nunca acontecer com você, você pode fazer uma outra coisa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Olha o que está escrito. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Deixa eu lhe dar um exemplo. Capítulo 37 de Ezequiel, versículos 7 e 9. No 1, o Senhor chega com Ezequiel e diz, Ezequiel o leva até um vale de ossos sequíssimos. E ele vê e ele pergunta, filho do homem, acaso podem esses ossos reviver? Ele diz, Senhor, tu o sabes. Então ele diz, profetiza ao filho do homem a estes ossos. E diz-lhes, assim diz o Senhor, eu vou colocar nervos, tendões em vocês, carne, e vou cobrir com pele. E depois eu vou soprar em vocês o meu espírito e vocês vão reviver. Se você olhar com calma, versículos 7 e versículo 10 está escrito, Ezequiel diz assim, e eu
profetizei segundo me fora ordenado. Você sabe qual é o problema de alguns profetas do século 21? É que profetizam o que o Senhor mandou e até o que o Senhor não mandou. O Senhor diz, vai lá e diz para ele, olha meu servo, eis que eu vou abrir, te dar um emprego e tal, vai ser em tal lugar e tal lugar. Mas também, aí Deus diz, não, esse também não tem não. Não, eu não mandei esse também não. Porque meu irmão, o que acontece de tanta coisa que Deus não mandou falar, não é à toa que está escrito, não desprezeis profecias. Porque tem muita profetada aí, gente. Infelizmente. Então que isso não cause medo em nós, mas que nós possamos, pela graça de Deus, o que nós devemos profetizar? O que significa profetizar? Significa, queridos, isso aqui, prever, dizer antecipadamente o que há de acontecer, falar que algo que ainda não se realizou, mas se Deus está ordenando, então nós devemos fazer porque Ele se compromete com aquilo que Ele promete. Amém? Então, pare para você pensar. O que ele diz? Olha, eu não sou profeta, gente. E nem sou discípulo de profeta. Mas o Senhor me chamou. O Senhor me chamou, então eu vou ser boca dele. Então eu vou ser usado para abençoar. Eu vou ser usado para profetizar aquilo que Deus me mandou. E guarde isso, Deus se compromete com aquilo que está na palavra, com aquilo que Ele promete. Amém? Terceiro, o que nós aprendemos com Ezequiel? Que nós não precisamos ser evangelistas de ofícios para começar a evangelizar, gente. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 9, 49 e 50. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Queridos, quem era aquele homem? Era um anônimo, alguém que vivia no anonimato, porém é alguém que estava somando com Cristo. Você sabe qual era o problema dos discípulos? Não era porque ele não era um dos 12. É porque era o cotovelo, estava doendo muito. Ouviu falar da dor de cotovelo? Fulano está fazendo. Está fazendo mais do que eu. Pode parar. Nós fomos ordenados. O Senhor nos mandou. E Jesus disse, gente, ele é do nosso time. Não mandem. Gente, olha o que ele está dizendo. Olha, um evangelista, ele está debaixo de uma unção, de uma graça para evangelizar, para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos. Olha o ministério de Filipe. Ele era um evangelista. Ele chega em Samaria, pregando o evangelho, expulsando demônios. Sabe, Deus fazendo coisas maravilhosas por intermédio daquele evangelista. É algo tremendo que a gente vê fluindo através da vida dele, quando ele chega ali em Samaria, Deus fazendo por intermédio da vida dele. E ele diz, olha, não proíbam alguém que está com esse propósito, porque ele está, sabe, ele não é o evangelista de ofício, sabe, alguém que foi ordenado lá na frente da igreja, do presbitério, mas é alguém que tem esse compromisso de pregar o evangelho, porque disse Paulo, olha, se eu prego o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porém, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Queridos, olha aqui para mim. É muito sério isso aqui que eu vou lhe dizer. Às vezes a gente acaba retendo para nós algo tão especial que nós recebemos e que nós deveríamos compartilhar com as pessoas. Olha capítulo 10 de Mateus, você vai ver o que? Jesus chamando os 12 e ele os enviando, ele disse, olha, vão e curem os enfermos, expulsem demônios, purifiquem leprosos e ressuscitem os mortos. No versículo 9 ele diz, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Vocês receberam de graça, dei de graça aquilo que vocês receberam. E olhe quem você é, olha quem eu sou, o que nós temos recebido. Tem muitas pessoas que infelizmente
Escute, tem dureza de coração, resiste à questão do evangelho, mas tem muitas pessoas que estão na sua ignorância ainda. Você lembra o eunuco? Filipe chega com ele e diz: você entende o que está lendo? Ele diz: como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Então tem pessoas que estão na ignorância e nós às vezes estamos no nosso orgulho. Porque a gente tem para dar e às vezes a gente retém. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Por favor, sem querer ofender, olhe para o seu irmão e diga: você tem recebido de graça. Dei de graça, em nome de Jesus. Amém? Escute, você sabe o que eu imagino? Jesus naquele dia, eu vou profetizar para a sua vida aqui. Jesus naquele dia você chega diante dele, ele olhando para os seus pés. Sabe aqueles pés lixados ou não, com unha feita ou não. Sabe que calçou os sapatos mais caros ou simplesmente calçou sandálias. E ele dizendo: olha, quão formosos são os teus pés. Porque eles anunciaram as boas novas para aqueles que precisavam. Queridos, que nós possamos ouvir isso lá no céu dele. Ouvir quão formosos são os seus pés. Pare para você pensar, querido, se você for em alguns lugares ribeirinhos da nossa Amazônia, sabe o que você vai ver lá? Irmãos de sandália, com o pé rachado, que nunca talvez passou por uma pedicure, mas que está vivendo o propósito, está pregando o evangelho, está expulsando demônios, está curando enfermos, está ganhando vidas para Jesus. Jesus vai chegar para ele e vai dizer: os teus pés são formosos, porque você decidiu por algo excelente, você decidiu pegar o meu evangelho e compartilhar com aqueles que precisavam dele. Aleluia. O que nós aprendemos mais? Nós aprendemos com Amós que nós não precisamos ser mestres de ofício ou com M maiúsculo para começar a ensinar. Tem uma observação que eu coloquei de manhã aqui, Tiago capítulo 3, versículo 1. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo. Isso aqui é mestre com M maiúsculo. Pastor, e com um M minúsculo? Mateus capítulo 28, versículo 20. Vamos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Não, vamos lá, misturei com Marcos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pastor, quem é que vai fazer isso? Um discípulo que entende que consegue transmitir esse conhecimento que tem recebido. Porque Jesus disse: olha, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizá-los, mas é importante vocês continuarem ensinando. Então todo discípulo não precisa buscar essa ordenação para ser um mestre com um M maiúsculo, mas pode ser um mestre que vai estar ensinando aquilo que tem aprendido de Jesus e vai estar repassando para outros. Queridos, olha aqui para mim, pare para você pensar, quantas vezes e quantas pessoas já foram usadas para ser bênção para a nossa vida, para nos passar tanto conhecimento, tantas coisas de Deus, passar para a vida, para a nossa vida, investir em nossa vida, e muitas coisas que nós sabemos, que nós temos hoje, foi fruto de investimento de outras pessoas. E que nós possamos pegar isso e entender que Deus, Ele quer nos usar também com este propósito. Mas nós aprendemos mais. O que nós aprendemos com Amós? Nós aprendemos também que a piedade, escute, ela não é uma fonte de lucro. Tem pastores. Eu vou falar um negócio que eu não falei de manhã. Na verdade, eu não lembrei. Saí de casa com vontade de falar, mas não lembrei. Eu acredito que o Espírito Santo não deixou para eu falar agora. Olha aqui para mim. Tem líderes, pastores que estão tratando a noiva de Jesus como uma prostituta.
Ah, vão se ver como noivo. Vão se ver como noivo. Porque estão usando a noiva para se beneficiar, para tirar ganho, lucro sobre ela. Olha aqui para mim, a lã da noiva, da ovelha, vai ficar. A ovelha sobe, mas a lã fica. E as pessoas estão mais interessadas na lã que a ovelha pode oferecer. A lã, o carro, a casa, os bens vão ficar. A ovelha vai subir porque ela vai receber vestes novas. Se é para ele, aplauda Jesus. Se é para ele, bata bem forte. Deixa eu dizer, teve pastores de outros estados, pastores que me conhecem tudo, ligaram para mim, pastor Elcio, olha, tal data você está, como é que está a sua agenda? Tem como você vir aqui para pregar para mim, pregar na igreja aqui, vai ter tal evento, tudo. Aí eu olho, olha pastor, dá certo para ir nessa data sim. Aí vem a pergunta, pastor, lembra né? Vem a pergunta, pastor, quanto é que o senhor cobra para pregar aqui? Dá vontade de a gente voltar lá no Velho Testamento, pegar um pano de saco, arrancar a barba, arrancar cabelo, colocar cinza sobre a cabeça e dizer, meu irmão, se eu devo cobrar para pregar o evangelho, eu já estou desqualificado para fazer isso. Porque Paulo disse, olha, a piedade, a vida de serviço para Deus, de dedicação, de consagração para Deus, ele diz, não é fonte de lucro. Não é. E esse povo aqui, para quem Amós foi enviado, eles estão dizendo, olha, Amazias diz, olha, vai-te embora para a tua terra. Vai-te embora para lá, para te adquirir o teu pão, para você ganhar o seu pão, sabe, para você tirar o seu sustento de lá, vai para lá. Imagina Amós dizendo, gente, vocês não sabem, eu tenho de onde tirar o meu pão, eu estava tão bem lá. Eu não vim aqui, sabe, esperando o que vocês vão me dar em troca de eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Não, eu estou aqui, eu estava muito bem cuidando do gado, cuidando das plantações, mas o Senhor me disse, vai e prega e profetiza para o meu povo de Israel. Então ele não estaria atrás de lucro, ele estaria em obediência a uma palavra do Senhor. Esse era o propósito dele, mas só que o povo, sabe, por causa de como estava o coração deles, eles estão olhando dessa forma, estão achando que esse é o propósito dele. Eu não estou atrás de dinheiro, infelizmente é isso que a gente vê, queridos, infelizmente ele estava ali por obediência. E eu quero só caminhar mais para chegar à conclusão. O que nós aprendemos mais com Amós? Nós aprendemos também que não somos tão ocupados que não possamos dar um pouco do nosso tempo para Deus, para o seu reino, para a sua obra. Olha aqui para mim, escute. Só tenha cuidado se em algum momento, alguma vez você abrir a sua boca para dizer, eu não tenho tempo. É como se você dissesse, Deus se enganou quando Ele decidiu criar o dia com 24 horas. Devia ser 25, porque, está vendo? Eu não tenho tempo. É como se você estivesse dizendo, Deus falhou. Então, cuidado. É melhor a gente dizer, tempo eu tenho, eu só ainda não aprendi a administrar o tempo que eu tenho. Fica melhor assim. Amém? Agora, uma outra coisa. Se eu, em 24 horas, se você em 24 horas, você só tem 1 hora livre, eu lhe garanto, Deus não vai lhe pedir 1h30, 2 horas. Porque senão ele seria injusto. Amós, ele tinha ocupações, ele tinha os seus afazeres, ele tinha os seus compromissos, mas ele conseguiu separar tempo para dedicar para Deus, para aquilo que Deus tinha como propósito para a vida dele, queridos. Nós aprendemos com Amós que independente do que nós somos ou do que nós estamos fazendo, sendo servos do Senhor, nós precisamos sim ser obedientes à voz do Senhor.
O que infelizmente às vezes nós encontramos são pessoas, seguidores do Senhor, que às vezes acabam usando desculpas para não se envolverem no serviço do reino. São os Amós da atualidade, só com uma diferença: o fator tempo. Essa é a grande diferença. Amós, mesmo ocupado, mesmo com o tempo reduzido, ele conseguiu separar tempo para servir a Deus, mesmo com todas as suas responsabilidades. Deixa eu dizer as palavras mais desafiadoras. Elas estão em Mateus capítulo 9, versículos do 35 ao 38. Percorria Jesus cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. E ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Ok? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E aí ele se volta para os discípulos e ele diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, isso aqui é um alerta, é um chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Olha o que está em João capítulo 9, versículo 4. São palavras de Jesus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus estava dizendo, pastor? Jesus estava dizendo: não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. Isso se chama procrastinação. É a pessoa ficar, tomar a decisão, decidir de uma forma intencional, adiar algo que é importante. É a pessoa, sabe, sem um motivo verdadeiro, às vezes ir estendendo e passar a fazer algo menos importante. Nós aprendemos aqui, queridos, que nós precisamos nos dispor como igreja, como membros do corpo de Cristo, conscientes de que nós temos uma função a desempenhar. Porque Ele nos confiou algo. Então, eu tenho aprendido isso aqui, que nós podemos usar aquilo que Deus tem nos dado, como dom, como talento, como habilidades, para ser útil para o reino dEle, para a glória dEle. Para que a gente possa, como disse o próprio Jesus, ajuntar tesouros no céu. Eu vou fazer um pedido para você. Fique de pé aí onde você está. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Olha aqui para mim, por favor. Nós vamos cantar. Vai ser cantada uma canção aqui. Mas antes de cantar, deixa eu lhe falar algo a respeito dela. Eu não sei se você que está me ouvindo, você já foi confrontado por pessoas falando mais ou menos isso. Rapaz, meu irmão, tu está perdendo teu tempo naquela igreja, servindo, meu irmão. Tu podia estar fazendo tantas outras coisas boas. Olha, tu está estragando a tua juventude. Tu tem que aproveitar a vida que tu tem. Porque para eles é você estragar, é você jogar fora, sabe, a vida que você tem, o seu presente. Você sabe uma coisa que eu tenho decidido fazer e viver? Eu tenho decidido gastar os meus dias aqui na terra por algo que tem valor eterno. Eu não sei como você tem olhado para tudo isso que você tem vivido. E talvez o desafio que está chegando até você, para você começar a se dispor e se envolver, claro, respeitando o seu tempo, mas sabe, se dispor e dizer: Deus, olha, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu quero que o Senhor
Receba. Olha aqui para mim. Jesus se depara com uma multidão só de homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. E ele diz para os discípulos: olha, eu tenho compaixão dessa gente. Aí os discípulos dizem: Senhor, onde eles vão encontrar comida para todo mundo comer? E Jesus diz: vocês mesmos, deem de comer a eles. Mas Senhor, como se tudo que nós temos são apenas 5 pães e 2 peixinhos, é tudo. Olha aqui para mim, eu aprendi uma coisa alguns anos atrás. 5 pães e 2 peixinhos nas minhas mãos é tão pouco, mas 5 pães e 2 peixinhos nas mãos dele pode alimentar uma multidão. Pegou isso aí? Se eu continuar com o meu pouco, vai continuar sendo o meu pouco. Às vezes é o meu pouco tempo, é o meu pouco conhecimento, é a minha pequena formação. Imagina Jesus dizendo: me dá aqui esse pouco. Daqui não é muito, não, me dá esse pouco aqui. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer com isso.